Boa noite, então. O tema da nossa aula hoje é diabetes mellitus, ou mellitus, dependendo de quem for falar. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Não. Agora que eu vi que não está. Espera que eu vou colocar a apresentação. Só que não aparece a tela para vocês. Apareceu. Foi. Estão conseguindo ver a tela? Agora sim. Então, vamos lá, gente. Vamos falar de diabetes mellitus, tá? Ou mellitus. Então, esses dados que eu tenho aqui já não são mais atuais. Já são dados anteriores a 2019. Então, nós temos uma epidemiologia aqui, nós temos uma epidemia de diabetes no mundial, não é só no Brasil, né? Cerca de 387 milhões. E estima-se 471 milhões daqui a poucos anos, que é 2035. Atinge mais ou menos 61% da população, foi o aumento que teve. Nós temos um índice muito maior em mulheres, maior que nos homens. Então, diabetes mellitus ou mellitus, por que tem esse nome? Que vem de mel. Então, vem do grego, quer dizer sifão. Sifão refere-se ao excesso de sede que as pessoas tinham naquela época, né? E também o excesso de urina. E aí os médicos descobriram que essa urina tinha um sabor adocicado, não sei como que eles fizeram para ver isso, talvez até pela quantidade de formiga que passeavam perto da urina, e eles deram o nome de mellitus, ou mellitus, que no latim quer dizer mel, ou adocicados. Desse modo, essa doença, então, causava um excesso de sede e urina, passou a se chamar diabetes mellitus. A gente fala que diabetes mellitus não é uma única doença, é uma síndrome, né? Uma síndrome metabólica que engloba várias outras patologias. É um grupo que apresenta hiperglicemia, resultante de defeitos na ação de insulina ou na secreção de insulina, a gente vai ver daqui a pouco. Então, nós temos no nosso organismo o pâncreas. O pâncreas é o produtor da insulina, que é produzido através das ilhotas de Langerhans, nas células beta. O pâncreas também é responsável por transformar, metabolizar e transportar a glicose para dentro da célula. Ela estimula o armazenamento de glicose no fígado e no músculo. Estimula também o armazenamento de gorduras e lipídios pelo músculo, acelera também o transporte de aminoácidos. Eu vou falar isso aqui mais adiante, vou explicar então o que vem a ser diabetes. Diabetes, na verdade, vou tirar esse WhatsApp daqui. Diabetes, nós temos duas condições que ocorrem. Primeiro, um pâncreas que não funciona. Como o pâncreas, ele é o produtor da insulina, pode ser um pâncreas que não produz insulina, ou ainda pode ser um pâncreas que produz pouca quantidade de insulina, ou ainda nós temos uma deficiência nos receptores da célula. Ou seja, aquele pâncreas, ele produz insulina, né? A insulina transporta a glicose para dentro da célula, só que quando chega na célula, nós temos uns receptores, assim como acontece no coronavírus, né? Esses receptores, então, não funcionam, ou seja, não transportam essa glicose para dentro da célula. Então, acontece diabetes por duas falhas. Primeiro, a não produção de insulina pelo pâncreas. Segundo, a não captação dos receptores na célula para colocar essa glicose. Então, o que acontece? Quando a gente ingere o alimento, isso é uma pessoa normal, a glicose vai ser produzida automaticamente, um pâncreas que funciona, ele produz insulina.
Então, não tem aquela história, vou comer muito doce e vou ficar diabético. Não, porque quanto mais doce eu como, quanto mais carboidrato, quanto mais glicose eu como, mais insulina meu pâncreas produz. Né? Então, se o nível de glicose aumenta, automaticamente o nível de insulina aumenta também. Isso no pâncreas que funciona adequadamente. Na diabetes, né, ou no diabetes que a gente fala, esse pâncreas, ele não produz insulina, então esse excesso de glicose fica circulante, porque a insulina, ela vai carregar essa glicose para dentro da célula. Você tem um pâncreas que não produz insulina, essa glicose fica circulante. Por isso que falam, então, que a gente tem um nível de glicose excessiva, porque ao invés de estar dentro da célula produzindo energia, a glicose ela é essencial na nossa vida, gente. Ela que faz com que a gente tenha energia para fazer as coisas do dia a dia. Então, quando ela não entra dentro da célula, ela fica circulante, nós temos várias alterações aí, inclusive a falta de energia. Então, quando que isso acontece? Quando que falha? Primeiro, quando falta insulina. Então, o pâncreas ou produz pouca quantidade ou não produz. Então, com a falta de insulina, a glicose não entra nas células. Então, nós temos a hiperglicemia, que é o aumento da glicemia. Segundo, além da insulina, então, a insulina, o pâncreas produziu insulina. Essa insulina vai carregar a glicose para dentro da célula. Temos os receptores que favorecem a ligação da insulina na parede da célula. Esses receptores são como portas, que ficam fechadas. Quando chega a insulina destranca essa porta. É como se a porta fosse a fechadura e a insulina a chave. Então, a insulina vai abrir esses receptores e permitir a entrada de glicose na célula. Quando esses receptores não se abrem, ou seja, tem insulina, mas ela não consegue abrir esses receptores para entrar dentro da célula, nós temos a intolerância à glicose, que é chamado. Também causa diabetes mellitus. Nesse caso, a produção de insulina ela é normal, mas esses receptores não conseguem promover a entrada de glicose dentro da célula, também chamado de resistência à insulina. Então, nós temos duas condições, intolerância à glicose e resistência à insulina. Aumento da glicemia. Então, devido à falta de insulina, eu adoro esse slide, olha que legal que ele é. Devido à falta de insulina, o açúcar, na verdade, a glicose, né, ela não consegue chegar nos músculos e no tecido adiposo, aumentando a concentração no sangue. Então, como ela não chega nos músculos, a pessoa começa a não ter vitalidade, não ter energia. E como ela não chega no tecido adiposo, a pessoa emagrece. Sem insulina, então, a quantidade de glicose na corrente sanguínea, ela atinge níveis altos. Então, alguma dessa glicose extravasa para a urina, e a urina começa então, a ser eliminada com uma grande quantidade de água, glicose e sais minerais. Por isso que fala que no diabetes tem urina doce, entre aspas, né? Também presença de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são produtos de degradação, né, de ácidos no organismo. Eles são eliminados. No caso de diabetes tipo 1, o organismo não consegue utilizar essa glicose para produzir energia. Então, várias gorduras vão ficando acumuladas. Quando o fígado queima gorduras rapidamente, ele produz resíduos, que são tóxicos, chamados de corpos cetônicos. E aí a gente vai observar muito, quando um diabético tipo 1, que é o mais comum, né, que é o mais comum acontecer, o que eu vou falar agora, ele começa a produzir um hálito, não sei se vocês já notaram, chama um hálito cetônico, que é um hálito de maçã podre, é um hálito com cheiro de álcool, por exemplo, um pouco alcoolizado, porque se a glicose dele está muito alta, ele não tem essa quebra de gorduras adequadamente, né? Então, nós temos uma eliminação de corpos cetônicos na urina e na respiração também.
Os tipos de diabetes que ocorrem. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, a intolerância à glicose ou resistência à insulina, e diabetes relacionada a outras condições, alguma outra síndrome ou doença que pode gerar diabetes. Antigamente falava diabetes, na verdade, diabetes juvenil, e não é isso mais, é tipo 1. Então, diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é aquele caracterizado pela destruição das células beta-pancreáticas, que é onde ocorre a produção de insulina, né, por um processo autoimune. Na verdade, diabetes tipo 1, não se sabe que mecanismo que faz com que essas células sejam destruídas, né, e elas não produzem insulina. Então, diabetes tipo 1 não tem produção de insulina, ou a produção é muito pequena. Eles acham que algumas síndromes gripais, alguma gripe que a criança teve quando pequena, ela pode gerar uma doença autoimune. O que é autoimune? Autoimune é como se o próprio organismo combatesse as células pancreáticas. É como se fosse uma autodigestão, uma autodestruição do pâncreas. Não se sabe por que isso acontece. As doenças autoimunes não ocorrem só no diabetes, né? E pode ser que tenha também uma genética. A pessoa tem alguma malformação nas células beta-pancreáticas e ela já nasce com essa predisposição a diabetes. E esse diabetes tipo 1, ele aparece assim, muito cedo. Já aparece, às vezes, bebês, crianças ou jovens. Pode ser, deixa eu falar um pouco mais baixo aqui, que está acabando minha garganta. Pode ser que algumas crianças já tenham diabetes, que os pais não percebam e vão descobrir isso, assim, com 20 anos de idade, por exemplo. E vários sintomas ela já apresentou e alguns órgãos já começaram a ser comprometidos. Diabetes tipo 1 é praticamente aquela clássica, aqueles sintomas, assim, clássicos que a gente vê em folhetinho de posto de saúde, por exemplo. Então, a gente fala que é a tríade do P, chama tríade do P, porque são 3 sintomas principais que começam com P, que é a polidipsia, que é muita sede, a poliúria, que é muita urina, urinar muito, em quantidade excessiva também, a polifagia, que é muita fome. Então, deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Polidipsia, muita sede. Poliúria, isso aqui cai muito em concurso. Muita urina. Polifagia, que é muita fome. São sintomas mais clássicos. E aí, nós temos o emagrecimento, né, porque como essa glicose está muito alta, acontece um mecanismo muito interessante. A glicose está alta, não tem insulina. O organismo precisa de energia. E aí, ele começa a pegar a energia de outras partes do corpo, já que não entrou para dentro da célula. Então, ele pega energia do músculo, a pessoa começa a emagrecer. Ele começa a pegar energia do fígado, e por último, como não tem onde mais pegar essa energia, começa a pegar das células de gordura, né? Também, então a pessoa tem fraqueza muscular e emagrecimento. Visão turva, fadiga, que é uma canseira, já disse para vocês, tem uma falta de energia, tonteira pelo excesso de glicose. Desidratação. A desidratação acontece porque a pessoa tem poliúria. Então, ela começa a urinar muito. Junto com essa perda de urina, né, sai glicose, sai muita água, mas também sai muitos sais minerais. Ela perde muitos eletrólitos. Nessa perda de eletrólitos, ela vai ficando desidratada. Outros sintomas comuns são as infecções repetidas. Nós sabemos, e a maioria das pessoas sabe,
que os diabéticos, eles têm uma dificuldade de cicatrização, né? As feridas que não cicatrizam, dor e cansaço nos membros inferiores, porque uma das complicações do diabetes tipo 1 é a neuropatia, o acometimento dos nervos. Aqui o quadrinho que eu falei para vocês, que fica nas unidades de saúde, ó. Então, os principais sintomas. Sede intensa, polidipsia. Fome intensa, polifagia. Urinar muitas vezes, que é a poliúria. Cansaço, desânimo, piora da visão, impotência sexual, porque nós temos uma neuropatia, perda de peso. E aqui tem outros sintomas, por exemplo, obesidade, pressão alta, né? Que é do tipo 2, mais comum do tipo 2, que eu vou falar agora. Então, diabetes tipo 2. Então, o tipo 1, ele é gerado por uma doença autoimune, acomete indivíduos mais jovens, né? Porque pode ser uma causa genética e tem os sintomas clássicos. Tipo 2 é o mais comum tipo de diabetes que ocorre, 90% das pessoas é o tipo 2, e é aquele tipo de diabetes decorrente de hereditariedade. Então, se eu tenho familiares diabéticos, pai e mãe, tá? Normalmente são pai e mãe. Eu tenho que me cuidar, porque o diabetes tipo 2, ele vai acometer pessoas de meia idade que não se cuidaram, vamos colocar assim, que tem alguns fatores de risco, e são quadros que até cometer o diabetes, eles são reversíveis. Então, afeta mais os idosos, as pessoas obesas, é o primeiro caso. Então, tem diabetes na família, pai e mãe, tem obesidade, principalmente na área abdominal, né, na circunferência abdominal, tem um risco muito aumentado. Pessoas familiares diabéticas, mulheres com história de diabetes gestacional, que ficaram grávidas e tiveram diabetes, indivíduos sedentários, aqueles que não praticam atividade física. Então, quando o diabetes tipo 2 é diagnosticado, o pâncreas, ele ainda está produzindo insulina. Mas nós temos uma falha nos receptores da célula. Então, diabetes tipo 1, pâncreas não produz insulina ou produz em quantidade suficiente. Diabetes tipo 2, nós temos uma falha nos receptores da célula. Então, o pâncreas produz insulina, mas por alguma condição do corpo, do organismo, né, essa insulina não consegue carregar a glicose para dentro da célula. Com o passar do tempo, né, a produção de insulina também começa a diminuir no diabetes tipo 2. Alguns indivíduos diabéticos tipo 2, com o tempo, eles podem tomar insulina, porque o tipo 1, a gente já fala praticamente, como ele não tem produção de insulina, que ele é insulino dependente, que ele vai precisar de injeções de insulina. No tipo 2, não. Se eu tenho um pâncreas que funciona ainda, então as medicações, elas vão atuar no pâncreas, nos receptores da célula, né? Não vai precisar tomar insulina. Até chegar um momento que esse pâncreas vai parar de funcionar, a pessoa vai precisar de injeções. Isso não quer dizer que ela vai mudar o tipo do diabetes. Isso é uma coisa que acontece tem muita dúvida. Mas ele toma insulina, quer dizer que ele é tipo 1. Não. Simplesmente é um diabético tipo 2, que teve uma complicação no decorrer do tempo e ele precisou tomar insulina. Então, se não cuidar, sim, ele vai poder. Quais são os sintomas? Os sintomas iniciais são iguais ao tipo 1, então, poliúria, polidipsia, polifagia, infecções frequentes, dormência. Então, assim, são praticamente os mesmos sintomas. No diabetes tipo 1, se não controlar, os sintomas são mais evidentes. No diabetes tipo 2, eles aparecem com menos frequência. E quando aparecem, a gente
normalmente o diagnóstico é feito por causa disso. Diabetes gestacional. A própria gravidez, ela já promove essa resistência à insulina. Pela ação dos hormônios, ela já promove uma resistência à insulina, né? Então, o estresse hormonal, ele testa a função das células betas pancreáticas, e aí acontece uma resistência à insulina, e essa mulher entra em estado diabético. Ela tem diabetes. Quais são os fatores de risco para tipo 2 e diabetes gestacional, tá? Mais para o tipo 2. Idade maior que 45 anos, sobrepeso, então aquele índice de massa corporal acima de 25. A obesidade central, que eu falei para vocês, que é aquela gordura que fica na barriguinha, a tal da barriguinha de chope. Então, é ideal que vocês, se tiverem familiares diabéticos, que meçam essa cintura abdominal, que é o ideal, o valor 102 centímetros para homens, menor, tá? Menor que 102 para homens e menor que 88 para mulheres. Medida em cima, com a fita em cima do umbigo. Essa obesidade central, ela pode ocasionar diabetes e também doenças cardíacas. Antecedentes familiares, pai ou mãe, como eu disse para vocês, são familiares próximos. Hipertensão, quem tem a hipertensão, né, maior ou igual a 140/90. Quem tem colesterol HDL menor que 35 e triglicérides. Triglicérides é um tipo de gordura, ela é muito comum no diabético, tá? Então, a gente vê, às vezes, nos exames, não são para diabetes, tem lá um triglicerídeos, o normal é 150, tem um triglicerídeos lá de 200, 300. Por quê? O que aumenta o triglicéridos na vida da pessoa? Açúcar, praticamente isso, e massa, o que causa o aumento desse tipo de gordura. Então, açúcar e massa, né, aumenta a gordura abdominal, dificulta, então, a entrada da insulina. A gente fala que tem uma resistência à insulina. Então, o próprio excesso de gordura faz com que essa insulina não penetre dentro da célula, não carregue a glicose. História de macrosomia. O que significa isso? Pessoas que nasceram grandes, macrossômicos, acima de 4 quilos, 4,5 quilos, não sei se é o caso de vocês, têm uma tendência a ter diabetes. As doenças cardiovasculares também são fatores de risco. Como que a gente faz esse diagnóstico? Então, o exame mais clássico é a glicemia de jejum, né, que pode ser medida tanto essa glicemia aqui, ou também no exame de sangue. Então, a glicemia de jejum, o normal é de 70 a 99 miligramas por decilitro. Esse é o exame normal. Se eu tenho menor que 9, então deixa eu anotar para vocês esse valor, de 70 a 99 miligramas por decilitro. Se eu tenho uma glicose circulante menor que 70, possivelmente essa pessoa está entrando em hipoglicemia. Se eu tenho 99, acima de 99, não quer dizer que a pessoa esteja diabética, porque isso está associado a algumas condições. Significa que de 99, eu vou falar ali adiante, a 126 seja resistência à insulina. Aí o pessoal chama isso de pré-diabetes. Tá? Ó, fica atento que eu estou aumentando, se você não tomar jeito na sua vida, eu vou virar diabetes. O diagnóstico ainda, também 2 dosagens acima de 126, como eu disse para vocês. Glicose pós-prandial, depois que come. É o que a gente vai medir muito aí nessas campanhas que faz para o diabético aí na rua, sabe? Normalmente a gente pega a pessoa que não está em jejum. E aí a gente tem que considerar um valor para essas pessoas.
que é acima de 140. Então, comeu, a gente vai considerar diabetes, não numa ocasião só, né? Em várias ocasiões, mas acima de 140. Então, para resumir, seria assim. 70 a 99, normal. 99 a 126, intolerância à glicose. Acima de 140, pós-prandial, também é um diagnóstico. Se a pessoa comeu, menor que 140 é normal. E ainda nós temos a curva glicêmica. Você já deve ter ouvido falar, que é o teste de tolerância à glicose, que é a curva glicêmica. Então, a curva, ela tem que fazer um jejum de 8 a 10 horas, e não é só o dia do exame, não, gente, porque eu já vi gente fazendo, não, o jejum é só no dia do exame, mas eu já vi paciente diabético fazendo fazendo dieta, simplesmente no dia do exame para ver se dá normal. Mas tem um outro exame que pega aí, tá? Então, a curva glicêmica. A curva, ela vai medir a glicose em jejum, primeiramente. Aí vai dar para ela tomar uma glicose oral, que é um pó, normalmente, que é um açúcar, chama dextrose. Mede essa glicose 30 minutos depois. Depois, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos. O que é considerado diabetes? Qualquer valor acima de 200. Por que é feito isso? Porque mede inicialmente, a pessoa vai estar em jejum. Ok? Tem que dar entre 70 e 99. Se eu der uma glicose para aquela pessoa, se ela não tiver diabetes, imaginem só, oferecer glicose para ela, o pâncreas dela vai produzir insulina e essa glicose vai combater, vai colocar essa glicose para dentro da célula. Mas, se ela for diabética, se eu der glicose para ela e não tem insulina, esse nível de glicose ele vai aumentando a cada dose de dextrose que ela for tomando. Por isso que ele é um ótimo exame. Também é considerado outros critérios, tá? Então, pode ser aquela pessoa com sintomas, realmente comecei a ter muita sede, muita fome e perdeu peso. São sintomas. Aí, o que acontece? Já tem sintomas. O que vai considerar diabetes? Qualquer glicemia acima de 200. Tô lá, vou medir glicemia. Pode ter comido ou em jejum. Acima de 200 sempre é considerado diabetes, independente do horário da refeição. Jejum acima de 126 ou a curva acima de 200. Então, o que a gente considera? Fechou o diagnóstico. Fechou o diagnóstico. Qualquer valor não. Qualquer valor acima de 200. Isso é independente do sintoma, gente. Deu 200, já pode ficar. Em jejum, acima de 126. E na curva, acima de 200. mg por dl, tá? E ainda nós temos a hemoglobina glicada. Esse aqui é o exame que vai pegar aquele diabético que vai fazer jejum, só um jejum prolongado, diga-se assim, vai fazer dieta simplesmente que vai fazer exame. A hemoglobina glicada é muito interessante, porque o que ela mede? Ela mede a proteína da hemoglobina. A hemoglobina, ela se liga à glicose. Então, enquanto existir hemoglobina, que é aquele período até 120 dias, mais ou menos, que ela fica circulante, depois ela vai para o baço para ser degradada, né? Vocês aprenderam isso. Então, enquanto tem hemoglobina circulante, nós temos glicose, porque a glicose se liga à hemoglobina.
Então, a hemoglobina glicada, enquanto ela estiver circulante, essa glicose vai ser mostrada. Então, ela reflete a glicose nos últimos 2 a 3 meses. Enquanto existir hemoglobina, existe glicose. E o valor normal é de 4 a 6%. Diabetes é uma doença crônica, silenciosa, né? E se não tratada, ela pode trazer uma série de complicações. A gente tem umas complicações que são crônicas e a gente tem umas complicações que são agudas. As agudas são praticamente duas, né? Que é a hiperglicemia, que é o aumento excessivo da glicose, e a hipoglicemia, que é a queda excessiva de glicose. Tudo é excesso. E nós temos as complicações crônicas, que é um grande problema de diabetes, né? Então, uma das principais complicações, e assim, muito importante, é a nefropatia diabética, que é a doença renal. Então, ela é uma complicação que causa, associada ao alto índice de mortalidade, é uma das principais causas de hemodiálise no nosso país. Pode ver que a maioria dos diabéticos, da maioria das pessoas que estão fazendo hemodiálise, tem histórico de diabetes. E aí a gente tem que olhar com calma. Outra complicação é a neuropatia, né? Patia, doença dos nervos. Então, nós temos complicações relacionadas aí, neurológicas. Por isso que a pessoa diabética, ela tem uma diminuição à dor, né? A sensibilidade. Muitos diabéticos têm pé diabético porque eles batem, eles não sentem que estão machucando, eles queimam, não sentem que estão queimando, eles estão ferindo, não sentem que estão se ferindo, e ainda tem a dificuldade de cicatrização, né? Então, a neuropatia, ela causa formigamento, dor, só que ela não é uma dor comum, essa dor ela vai aparecer em forma de ardido, de ardência ou picada, fraqueza, perda de sensibilidade do pé, como eu disse para vocês, frio, calor também ele não sente com o tempo, e mesmo algum machucado. E essa neuropatia pode causar deformações também na forma dos pés ou dos dedos. Peles e calos. Os diabetes têm muita formação de calos, né, porque tem muita área de pressão. Então, é importante que a gente ensine esse diabético a não remover esses calos. Eu já vi diabético lá com cortador de unha, canivete, né? E aí, esses calos podem se transformar em feridas. E ferida diabética é uma ferida com grande dificuldade de cicatrização. Esse é um grande papel da enfermagem aí, né? É importante massagear esse pé, usar sapato adequado, e encaminhar de preferência para uma podóloga. As retinopatia, patia, doença, retina, então, doença das retinas. Então, a maioria dos diabéticos tem graves problemas na retina. A retina é essa parte aqui, ó, do olho, que ajuda, que é a lente da nossa visão. Então, nós temos 3 estágios da retinopatia, que é o leve, o moderado e o grave. E aí, à medida que a doença vai avançando, esses vasos também vão ficando bloqueados, podendo causar até cegueira. Glaucoma. Glaucoma, eu já falei para vocês alguma vez, eu acredito, que seja a hipertensão ocular. E aí, comprime os vasos que vão para a retina, afetando um nervo óptico, afetando a visão. Catarata é quando acontece a lente clara do olho. Então, nós temos o cristalino, que é uma parte que a gente não vê brilhante aqui, ela fica opaca. Agora, interessante. Quais são os mitos e verdades no diabetes? Pessoas com diabetes devem comer alimentos especiais para diabetes? Daqui a pouco eu vou voltar aqui, tá? Vocês vão pensando aí. Se você tem diabetes, você deve comer pequenas quantidades de alimentos em amido? Pessoas com diabetes não podem comer doces? Diabetes pode ser transmitido de pessoa a pessoa?
Pessoas com diabetes estão mais propensas a ter gripes e outras doenças? Fruta é comida saudável, posso comer o quanto que eu quiser? Primeira pergunta. Vocês vão me ajudar a responder. Pessoas com diabetes devem comer só alimentos para diabéticos? O que vocês acham? Eu acho que não, mas podendo evitar outras coisas, né? Sim. Na verdade, a pessoa diabética, ela segue uma dieta, que é, primeiro, gente, o doce, ele tem que ser evitado, de preferência não comer. Mas para isso, vamos supor, comer uma porção de doce em excesso. Essa pessoa vai ter lá prescrito uma quantidade de insulina para baixar esse doce que ela comeu. Agora, todo mundo pensa que só o açúcar que aumenta a glicose. Na verdade, não é. O carboidrato também aumenta a glicose. Então, o diabético, ele tem que fazer um controle da quantidade de carboidratos que ele ingere. Pessoas diabéticas não podem comer doce ou chocolates? Varia, igual eu falei para vocês. Diabetes pode ser transmitido? A gente sabe que não, né? Não, porque é uma falha que acontece no mecanismo. Pessoas com diabetes estão mais propensas a ter gripe? Sim, inclusive Covid. Estão mais propensas, porque elas têm uma imunidade mais baixa. Frutas são comida saudável? São, mas eu não posso comer o quanto quiser, porque ela tem frutose, que aumenta a glicose, e ela tem carboidrato. Essa parte aqui eu não vou falar para vocês, que é de medir glicose, tá? Então, assim, vamos lá. O que é o melhor remédio para tratar a diabetes? Atividade física, em primeiro lugar, para prevenir e para tratar. Para prevenir, porque a pessoa que não tem essa obesidade ao redor do abdômen tem menos chance de ter. E para tratar, porque aumenta, quanto mais exercício físico eu fizer, maior é aumento dos meus receptores. Cuidados gerais com os pés. Então, examinar os pés diariamente, essa orientação a enfermagem que dá. Orientar os pés diariamente para ver se não tem calos, feridas. Avisar o médico se tiver calos, rachaduras, alterações da cor e úlceras. Vestir meia de algodão, preferencialmente de lã. Gente, meias sempre limpas. Orientar muito o diabético, aquela costura ela costuma machucar. Então, colocar do avesso, se possível. Calçar sapato que não aperta, de preferência de couro macio e sapatos fechados. Não é muito recomendado que o diabético use sapatos abertos. Sapatos novos devem ser usados aos poucos, né? Porque pode machucar e ele não sentir. Nunca andar descalço, mesmo em casa, porque pode machucar e não sentir. Lavar os pés diariamente com água morna e sabão, evitar água quente, que pode queimar, também não sentir. Secar os pés para não proliferar micose entre os dedos. Após lavar os pés, usar hidratante, mas não aplicar entre os dedos para não manter úmido. E as unhas, gente? O diabetes tem que cortar a unha reta. E assim, o cantinho arredonda, para não machucar essa unha, não encravar. Não remover unhas ou calos, procurar um profissional. O básico da doença é isso, tá? Com muito respeito.